Durante a aula eu vou explicar o que eu quero lá, tá? Lá também é muito para vocês entenderem como que as empresas se mostram ao mercado. A gente vai trabalhar muito isso hoje, tá bom? Que é como que as empresas mostram suas demonstrações e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então, tá aparecendo aí o slide? Sim ou não? Deixa eu começar a gravar aqui, então. Tá começando a gravar. Então, gente, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre, terminar, né, aquela nossa conversa em relação aos benefícios básicos da administração estratégica. Na última aula, nós falamos o que é a administração estratégica, a importância dela, e aqui eu vou repetir os benefícios básicos e depois nós tínhamos 21 outros adicionais. Então, só lembrando, né, da importância da administração estratégica, então, estratégica, aqui nós temos os benefícios maiores. Quais são esses benefícios, né? Principalmente os financeiros. Então, nós temos como melhorias da lucratividade, então, financeiramente apurado, a gente aumenta a lucratividade. Para vocês fica muito claro, ou talvez o termo lucratividade, como que as empresas calculam isso? Vocês têm alguma ideia ou não? Como é que as empresas chegam ao item lucratividade? Se eu disser para vocês aí, como é que eles calculam a lucratividade da organização? Porque a lucratividade é um percentual, não é? Todo mundo sabe quanto que tem de margem, ou a lucratividade, ou melhor, margens da empresa também, né? Então, só para vocês terem uma ideia geral, eu vou falar aqui mais o aspecto contábil, mas só que é o que vocês vão tratar muitas vezes, e muitas vezes as metas de vocês vão ser ligadas a isso também, tá? Ah, mas eu sou engenheiro, eu não vou precisar, mas na hora de ganhar bônus, na hora de ganhar o seu resultado, vai depender muito se a sua organização teve margens ou teve resultado, né? Então, dentro da contabilidade, nós temos uma demonstração que mostra muito claramente isso. Se chama demonstração do resultado do exercício. Nessa demonstração, ali eu tenho apurado tudo que a empresa teve de receitas, né, no período de janeiro a dezembro, geralmente, tudo que ela teve de receita. Essas receitas, ela é comparada com os custos, tirados os custos, tirados as despesas e tenho o lucro. Esse lucro do período, que a gente chama lucro líquido, ele é comparado com o total de receitas. Então, vamos lá, se eu tive 1 milhão de receita líquida e teve um resultado líquido de 100, eu tive 10% de margem líquida. Então, tirando os custos e as despesas, sobrou para a empresa de margem 10% em relação às receitas que elas tiveram, tá bom? Vamos fazer uma outra comparação só para ficar muito mais claro para vocês. Durante aí, no caso, o mês, vamos reduzir o prazo que a gente está falando aqui. Durante o mês, vocês na pessoa física tiveram um salário líquido de tanto e tiveram custos de tanto, quanto que sobrou para você guardar? Esse valor, quanto sobrou comparado com o teu salário líquido, é o que a gente chama nas empresas de lucratividade. E mais especificamente a lucratividade líquida. Também temos a lucratividade operacional. Operacional é só tirando custos e despesas estritamente ligados à atividade da empresa. Então, isso é a margem operacional e a margem líquida é aquela que inclui impostos, inclusive até despesa e receita financeira. Então, quando a gente está falando aqui benefícios financeiros com melhoria da lucratividade, isso quer dizer que a empresa, quando faz uma administração estratégica correta, ela tende a aumentar suas receitas e diminuir seus custos e despesas ao ponto desse resultado ficar maior, tá bom? Então, aqui estou mostrando como que é feito o cálculo, mas é muito importante para vocês saberem onde que vem isso aí. E onde que vocês estão dentro dessa engrenagem? Muitos de vocês estão na área que produzem a receita e muitos de vocês estão na área que devem diminuir os custos e despesas. E óbvio que muitos também estão nas duas pontas, né? Tanto para produzir receita como também para produzir custos e despesas, tá? Um exemplo que eu acho que até citei aqui, mas vou repetir,
eu trabalhava no banco, numa área que só produzia despesa, na área de crédito. Mas por que a área de crédito só produz despesas? Sim, quem produz a receita, na verdade, é o gerente lá na ponta que capta os clientes e oferece produtos de crédito ou outros produtos do banco. Esse sujeito é ele que realmente carrega na questão de receita. É óbvio que ele também tem algumas despesas, né? Então, visitar o cliente tem despesa, gasolina do carro para ir lá, tudo é custo e despesa da atividade. Mas no meu caso, de avaliar junto com esse gerente a capacidade de pagamento dessa empresa, eu só produzo despesa para a organização como um todo. Então, quando nós estamos falando que se existe uma administração estratégica muito bem elaborada, todo esse processo aí, tanto no banco onde eu trabalhei, mas como também na empresa que vocês estão trabalhando, ele fica muito mais otimizado. É como se você estivesse colocando óleo nas engrenagens, né? Então, essas engrenagens, elas tendem a rodar muito mais suave. Se por acaso vocês não fizer, vai existir um ruído, vai existir um desgaste tanto na área de comercialização como na área, no meu caso, de crédito. Então, a gente tinha que estar muito bem alinhados, né, nessa parte da administração. Porque, assim, muitos da área comercial pensam que só eles que produzem o resultado para a organização. E a gente sempre falava, ó, que se não existia alguém também na área, no meu caso, de crédito, de avaliar a capacidade corretamente, a nossa área é que fazia com que o gerente desse crédito de forma mais eficiente e eficaz, para que ele não pudesse também perder dinheiro, porque na capacidade, quando o gerente está dando crédito, ele tem um tino muito comercial, muito rápido, ele se encanta pelo cliente. No caso da área de crédito, não, é uma avaliação um pouco mais técnica. Então, evita, no caso do cliente, do gerente, dar crédito por impulso e tem mais avaliações, né? A gente tem que estar olhando com mais olhos para aquela crédito. O mesmo acontece dentro das empresas de vocês, tá? Então, os benefícios financeiros da administração estratégica são muito por conta de aumentar esse resultado para a organização. É um dos principais, né? Vocês também fazem com que toda a organização tenha um maior comprometimento. Você sabendo e se isso, claro, chegar até você, quais são as diretrizes dessa administração estratégica, você se sente pertencido à empresa e se compromete mais aquelas metas traçadas pelo CEO da organização, né? E que realmente, quando a gente está falando de administração estratégica, são muitas estratégias ligadas no longo prazo da organização. E também, quando nós estamos falando aqui em relação ao ambiente que essa organização está, quando você faz uma administração estratégica, de uma certa forma, você vai estar antevendo problemas do ambiente onde a organização está. Né? Vamos citar agora o exemplo que aconteceu aí com essa pandemia. É óbvio que esse foi um evento que era muito difícil de você predizer. Ele assim, mas muito poucas pessoas conseguiram identificar que isso aí teria um efeito tão, né, grande na economia, no mundo, inclusive na vida das pessoas, né? Mas em outras situações que envolvem, por exemplo, aumento de preços dos seus fornecedores, ou redução de compras dos seus clientes por conta aí de surgiram novos produtos substitutivos em relação ao que você faz, isso eu tenho que estar prevendo, né? Mas é como se fosse como é que é, uma visão de longo prazo? Realmente, é uma visão de longo prazo. A administração estratégica tem que estar prevendo isso. Um exemplo disso, se vocês até puderem olhar na internet, é interessante, é como que a Gillette faz, né? Então, todo mundo sabe que a Gillette, inclusive, ela faz uma série de coisas, mas o principal foco da Gillette, se até vocês forem ver lá na missão, visão e valores, é fazer produtos descartáveis de qualidade. Isso que é o grande foco deles. Então, muitas vezes na carreira do grupo Gillette, eles fizeram várias coisas, mas eles sabem que eles são muito bons na produção de produtos descartáveis. E a lâmina de barbear é a maior deles, né? Então, o que eles têm dentro da Gillette? Tem uma área de planejamento e desenvolvimento de produtos muito intensa, que eles fazem produção assim de novos produtos, no caso de barbear,
e descontinuam os outros para que aumente a qualidade e aumente a fidelidade dos clientes. Mas isso é tudo muito pensado no curto e mais ainda no longo prazo, tá? Então, como é que ela não se surpreende com o concorrente, porque ela sempre está avante do concorrente, tá? Então, dentro da administração estratégica, as organizações, principalmente as maiores, têm que ter necessariamente áreas de planejamento e desenvolvimento de produtos, né, o que eles chamam de P&D, intensos e preocupados com o futuro? Sim. Imagine, por exemplo, na indústria automobilística, se hoje aquela indústria automobilística que não está preocupada em produzir carros elétricos e autômatos, ela está fora do mercado, né? Hoje, carro elétrico já deixou de ser um produto visionário, já é uma realidade, tá? Então, estar sempre à frente do mercado faz parte da administração estratégica. E aqui a gente, na última aula, passou meio que por cima disso aqui, e a gente vai voltar a falar com mais detalhes de outros benefícios potenciais adicionais. Aqui foi detalhado mais benefícios que a administração estratégica pode trazer, além daqueles grandes que a gente acabou de ver. Quando você faz todo esse processo, você consegue identificar antecipadamente problemas que podem surgir antes que eles ocorram, tá? Então, quando se inicia uma administração estratégica dentro de uma das que a gente chama de atividades, quando eles reúnem todos os pessoal de todas as áreas, né, desde a área da alta administração até a área operacional, eles fazem o que chamam de brainstorm. Já viram falar essa palavra, gente? Uma chuva de ideias, né? Diz que lá no Nordeste o pessoal chama de toró de parpite, ou Nordeste no interior. Então, na verdade é isso. As pessoas sentam das diversas áreas sobre um determinado assunto, todo mundo começa a dar ideias, né? De como corrigir ou de como criar um produto, dependendo da situação. E daí se cria várias situações que, né, dão várias situações para solucionar. Né? No caso ali, a solução se surgir um novo concorrente. O que a empresa tem que fazer? Vai dar um monte de ideias. Então, nessa hora, pode ser que dentro de um problema que fosse levantado lá, se tenha soluções adiantadas e você já se prepare para essas situações. Outro ponto que pode ser considerado aí benefícios potenciais adicionais de administração estratégica é alertar a organização para as mudanças, né, que podem ocorrer no ambiente onde ela está ou ambiente externo também. E vai permitir ações a essas mudanças e respostas bem mais rápidas. Quão é importante uma organização estar preparada para respostas rápidas para que possa mudar o rumo da organização, tá? Porque muitas organizações, né, são consideradas como se fossem grandes navios. E para que você consiga mudar a rota de um navio, não é tão simples assim, né? Então tem todo mundo estar muito alinhado. Então, muitas vezes, até chegar né, a área que realmente vai fazer essa mudança de rota, demora-se muito tempo. E esse tempo pode ser muito crucial dentro de uma organização, nos tempos que nós estamos vivendo agora de tomadas de decisões muito rápidas e o mercado reage também de forma rápida. Identificar também, né, dentro desses benefícios que a administração estratégica pode dar aí uma visão, né, identificar qualquer necessidade de definição na natureza do negócio. Então, nós estamos vendo aí uma palavra que se fala muito, né, que é reinventar. E tem muitas empresas que tiveram que se redefinir o seu negócio, né? Tem pequenas empresas que tinham em algumas umas sedes suntuosas, né, com um monte de salas para poder atender. Eles tiveram que restringir custos, diminuir as salas, atender diminuir seus números de produtos, números de serviços,
para que você pudesse continuar a atividade da empresa, porque senão seria inviável, porque muitas empresas ficaram sem faturamento por 4, 5 meses. Tem algumas que ainda nem conseguiram faturar, que é o caso do pessoal do entretenimento, ou até mesmo o pessoal do cinema, né? Então tem que pensar que algumas áreas estão ainda se recuperando e não conseguiram ainda ter um faturamento. Mas os custos e as despesas estão rodando. E muitas vezes a natureza do negócio deles tiveram que ser modificadas. Tá? Pensa aí o pessoal do Madalosso. O que eles tiveram que fazer para... O que o pessoal do Madalosso fez aí para se reinventar? Todo mundo sabe ou não? Que na verdade agora foi desativado. Vamos lá, pessoal. Alguém foi nesse evento? Já sabe do que eu estou falando? Eu não, professor. Não? Não viram falar do drive-in do Madalosso? Eles pegaram e instalaram naqueles grandes estacionamentos lá dos restaurantes um drive-in. Aonde que o garçom ia atender nos carros. Isso que é uma definição de natureza de negócio. Mas para que eu possa acontecer isso assim de forma muito rápida, eu tenho que ter aí uma logística absurda e também tenho que ter pessoal, né, muito orquestrado para acontecer isso aí. Tá? Claro, nesse caso foi um caso muito fortuito que eles chamam, porque foi muito rápido o que aconteceu, os reflexos, no caso, por exemplo, dos restaurantes, foi da noite para o dia, né? Ninguém mais pode ir em um restaurante porque é um ambiente de alto contágio. Então, eles tiveram que se reinventar. E no caso desse drive-in, inclusive, até eles já, como é que é, desmontaram toda aquela estrutura. Mesma coisa acontecendo, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, com os shows. O pessoal de eventos tiveram que fazer shows dentro dos carros, né? Dentro dos carros não. Dentro desses driving, onde que tá lá apresentando, mas ninguém pode sair, ninguém pode se aglomerar. Então, quero assistir, vou lá para esses estacionamentos grandes, até mesmo em estádio de futebol, mas não posso sair do carro. Então, essa redefinição de natureza do negócio é importante numa situação dessa. A melhora da canalização dos esforços para a realização dos objetivos pré-determinados. Então, aqui, saber quem vai fazer, como vai fazer, se há necessidade de contratar mais pessoas, se há necessidade de investir em equipamentos ou algo que vai ajudar para atingir esses objetivos da organização. E permite também que todos os administradores, todos, tenham uma visão muito concreta e muito clara do negócio da empresa. Porque tem muitas empresas, e a gente viu muito, né, no, no meu trabalho, que às vezes tem um foco não ligado para o principal negócio da organização. Então, muitas vezes as receitas deles não são oriundos da atividade fim deles. E isso, muitas das organizações são prejudicadas por isso. Tá? Acho que foi até a própria, não foi, foi a Gillette, mas a Bic, fabrica canetas, né? Ela teve uma época na vida dela que o grupo começou a querer vender também produtos de luxo, joias e até veleiros. Então, fora muito do enfoque principal deles. Diz que não deu muito certo. Por quê? Porque não detinham expertise no mercado de luxo. São alguns itens que eles estavam vendendo que era muito ligado ao mercado onde que ele não detinha expertise. Então, ter uma visão clara do negócio, onde que a empresa ganha dinheiro, onde que, nós que somos bons mesmo, né? A gente até vai fazer um exercício aqui, e eu vou deixar um complemento desse exercício para fazer com mais outras duas empresas, em relação a algumas empresas que envolvem a missão, visão e valores. Então, é muito importante de saber, assim, para que essa empresa foi criada, qual que é o principal negócio dessa empresa. Outro ponto aqui, está dentro desses benefícios, é facilitar a identificação e exploração de futuras oportunidades de mercado. Então, as empresas, né, assim como o conhecimento humano, assim como vocês, não podem parar de aprender, né? E principalmente identificar oportunidades de mercado. Então, se isso parar dentro da organização, se a empresa se contentar com o que ela acha que deveria, né,
Não, já temos um produto ideal, não vamos se preocupar com, né, não tem mais oportunidades para o nosso mercado. A gente já viu várias organizações, eu cito aqui duas delas que são de alta tecnologia. A própria Nokia e a Kodak são exemplos disso aí. Talvez vocês não lembrem da Kodak, mas da Nokia vocês lembram. O que foi a Nokia? Ou Nokia, como queiram? Todo mundo lembra? Ou alguém já teve um telefone? O seu primeiro celular foi da Nokia? O Da, que da era? Nokia, da Nokia eu não sei, professor, mas da Kodak eu me lembro vagamente do que aconteceu lá com a, acho que câmera digital, né? Exatamente. É que na questão da Kodak, na época, surgiu a possibilidade, inclusive até tinham tentado vender para eles a possibilidade de câmera digital. Só que na época não existia o estilo de armazenamento que tem agora. Então os computadores eram muito limitados em relação ao armazenamento. Quando se falava de imagem, né, consumia praticamente quase que toda a capacidade de um computador na época. E surgiu a oportunidade de ter a câmera digital. Eles assim, não temos interesse mesmo porque todas as nossas fábricas só fazem os filmes e as máquinas para esses filmes. Eles deixaram de lado, enquanto que as outras empresas exploraram esse caminho. E depois, na sequência, surgiu computadores com alta capacidade de armazenamento e tudo mais, e novas tecnologias, e simplesmente a Kodak teve que, né, não explorou essa oportunidade, muito pelo contrário, ficou para trás. E teve que se reinventar, eu não sei como é que está hoje, inclusive. Então, no caso, por exemplo, da Nokia, não acreditou na chegada do telefone digital, né? Sempre acreditou que o analógico atenderia a eles. Então, grande parte dos produtos deles eram muito ligados a analógicos. E não se reinventaram, e não se procuraram ver novas oportunidades de mercado. Uma outra reportagem interessante aqui, que eu li outro dia, em relação aos hotéis nos Estados Unidos também, uma rede de hotéis nos Estados Unidos teve, né, a percepção de que criaram uma rede de hotéis só para negócios. O que é essa rede de hotéis só para negócios? Só tem a cama para o sujeito dormir. É cobrado apenas. Por quê? Eles chegaram à conclusão que os custos adicionais de se manter dentro de um hotel, lavanderia, restaurante, né, em outros serviços, até mesmo disponibilizados 24 horas para os hóspedes, tem um custo muito alto, né? O que eles fizeram? Eles fizeram redes de hotéis, primeiro, perto do aeroporto, ou perto dos grandes centros, aonde que você tem aí, fique perto do aeroporto, e perto de vários lugares onde que tem todo esse tipo de lojas, ou para lavanderia ou para restaurante. E o custo que você pode, no caso, cobrar para essas pessoas é bem reduzido, porque toda a estrutura desses hotéis ficaram bem enxutas. Então aqui nós estamos falando de um nicho de mercado, né? E que foi explorado para quem está mexendo com a parte de hotéis. Então, aqui, quando você fala em administração estratégica, é a hora de você rever esses conceitos, né? A gente vai falar sobre custos na nossa outra aula, e até mesmo sobre empreendedorismo, mas na hora que você é um empreendedor, você também tem que pensar muito nisso, tá? Não adianta nada ser um grande idealista, ter uma grande ideia, mas se você não avaliar a questão de custos. Que preço você vai cobrar? O preço está muito ligado com o mercado e com o custo dele. Eu tenho que avaliar se aquele produto, o concorrente não faz um preço parecido, e se o custo também não se sobrepõe. Um bom preço é aquele que não fica acima do meu concorrente, né? Fica bem próximo do meu concorrente, e também cobre meus custos. Essa uma definição de um bom preço a se aplicar a um produto. Mas para chegar nesse nível, eu tenho que entender muito bem como que é a minha estrutura e tudo mais. Então, oferecer oportunidades está muito ligado também na parte de como que eu posso ganhar dinheiro com a mesma estrutura que eu tenho. Tem muitas empresas que reavaliaram isso, né?
O que está sendo feito, inclusive, vamos citar novamente aqui os próprios, hotéis, né? O que eles estavam fazendo também agora com esse negócio da pandemia? Ficaram comprometidos porque não tinha mais gente para se hospedar, né? Durante a pandemia. Eles estavam alugando quartos para os executivos fazer o home office, inclusive fazendo toda a estrutura, né? Embora que os hotéis hoje já estão todos, mas de uma certa forma, eles tiveram que se adaptar a esse movimento. Outro ponto aqui que está ligado a esses benefícios é fornecer uma estrutura para revisar aí a execução do plano e controlar as atividades. No caso aqui, quando se faz uma administração estratégica, você tem que também envolver toda uma estrutura de modificação de todo o plano. Então, por isso que é muito importante definir claramente, como a gente até falou anteriormente, quem faz, como fazer, por que fazer, quais são as pessoas que vão estar envolvendo nesse plano e detalhe, estar sempre revisando esse plano. A gente falou lá no início que a administração estratégica é contínua e interativa. Então, é muito importante que controlar tudo isso aí e fazer esse envolvimento de todas essas áreas. Ele vai minimizar os efeitos indesejáveis de condições, mudanças diversas. Então, se você tiver preparado para alguns eventos, todas as empresas que têm aquele plano B, assim, engatilhado, desliga uma chave e liga outra, né? Eu estava até falando aí de universidades, estava uma entrevista, acho que foi no final da noite do domingo, foi no domingo, a entrevista de não foi na noite do domingo, desculpe, foi na Globo mesmo, acho que foi entrevista com o Bial, onde que tinha o dono de uma universidade e um professor. Estava falando justamente sobre a pandemia e as aulas em EAD. E ele falou que a universidade onde que ele tem, são 500 mil alunos, ele tem, no grupo que ele tem, acho que é o CEO da Ser Educacional, que inclusive foi professor e tudo mais, e ele falou que a adaptação que eles fizeram das aulas presenciais para as aulas online, que é o que a gente está fazendo agora, foi no máximo de 15 dias para os professores. Mas por que disso, né? Porque ele já tinha uma estrutura pré-formatada para o EAD dele. Nesse caso, até foi mais fácil para ele fazer essa transição. Mas nem sempre todos estão preparados para isso. Um plano estratégico ajuda você a ter esse plano B, né? Para ele, inclusive, foi mais rápido essa adaptação. Então, foi minimizar os efeitos desejáveis, sim, né? Então, imagine, no caso de uma universidade, todo mundo fica sem aula. Só que tem outros problemas que a gente não vai conseguir. As aulas práticas, por exemplo, no caso de vocês, principalmente, que são todos engenheiros que têm que estar lá, né, trabalhando, isso aí vão ter que ser feito no segundo momento. Outro ponto aqui, ajuda os administradores a relatar as principais decisões de forma mais efetiva e estabelecer objetivos. Então, aqui, dá um alinhamento para esses administradores na tomada de decisões. O 11º, torna mais efetiva a alocação de tempo e recursos para a identificação de oportunidades. Lembra-se uma empresa tem todos os seus tempos, né? Vocês são engenheiros, sabem muito bem disso. Então, são cobrados, inclusive, por hora trabalhada, tempo para dar resposta a isso. E quando eu mapeio isso dentro de uma administração estratégica, fica muito mais fácil você alocar tempo para aquelas atividades. Tempo e recurso, né? Então, tanto tempo e tantos funcionários para trabalhar naquilo. Principalmente quando você está falando de oportunidades. Coordena a execução de táticas que compõem o plano, então a administração estratégica ajuda a fazer isso, permite a integração de todas as funções de marketing em um esforço combinado. Então, marketing é uma área que vai interagir, assim como todas as outras, mas essa integração é mais forte quando você tem um plano estratégico. Ela vai minimizar os recursos e o tempo que deve ser dedicado a corrigir erros de decisão.
Então, não pense que também é um universo assim, mas é tudo muito bom, tudo certinho. Não. Como eu falo, é interativo, contínuo, está, como é que é, propenso a erro, assim como qualquer um pode acontecer. Mas, se ele for muito bem administrado, essa administração estratégica tende a evitar ou corrigir esses erros num tempo mais rápido do que você fosse decidir isso somente lá no final do ano, quando fosse fazer lá a apuração de o que aconteceu no ano. Né? Permite aqui, pulei uma aqui, cria uma estrutura para a comunicação interna entre as pessoas. Então, quando nós estamos falando de administração estratégica, comunicação é algo muito importante. Tá? Não adianta nada o dono da empresa dizer, queremos chegar a ser um dos maiores empresas do nosso segmento, mas ficar só na alta administração. Isso tem que ser comunicado a todas as áreas, né? E automaticamente as pessoas têm que estar muito alinhadas em relação a isso. Então, comunicação interna em todos os seus níveis tem que ser muito bem elaborada, né? Saber realmente, como a gente já falou aqui, qual é o seu papel nesse processo de chegar a essa decisão estratégica de ser lá uma das principais empresas do segmento. Permite ordenar as prioridades do cronograma do plano. Então, quais que vão ser as primeiras? Né? Quais aquelas que não têm impacto nenhum? Quais aquelas que, se não forem feitas, comprometem o resultado da organização? Então, na hora que eu vou fazer uma escala de prioridade, ela ajuda a melhorar essa escala ou refinar essa escala. Dá à empresa uma vantagem sobre os concorrentes. Então é assim, gente, vale para a vida de vocês também, né? Aquele que está mais preparado alcança maiores voos, né? A empresa que está mais preparada para o futuro sempre larga na frente. Tá? Quem está muito organizado sempre vai dar um passo à frente. Né? Por que o Steve Jobs chegou na posição que ele chegou? Ele era um executivo à frente do seu tempo. Tá? Então, ele tinha uma vantagem competitiva absurda, que estava muito na cabeça dele, da genialidade dele de conduzir as coisas. E aqui os 4 últimos, que são tão importantes quanto. Ajuda a ordenar as ações individuais em uma organização dirigida para o esforço global. Então, tem uma grande preocupação não somente em atingir o todo, mas sim canalizar para todas as áreas de forma individual, né? Até atingindo a área operacional, não só atingir a área macro. Então, se preocupa que todas as ações atinjam todos dentro da organização. E, claro, como tudo isso vai ter um efeito global para a organização. Fornece uma base para o esclarecimento de responsabilidades individuais e contribui para a motivação, que define claramente quem é quem dentro da organização para ajudar nesse plano. Encoraja o pensamento positivo por parte do pessoal. Então, motivação aqui. O grande ponto é a motivação. Saber que aquele plano que está sendo orquestrado não é por acaso e foi muito bem pensado, e que todo mundo, né, tende a atingir. E por último aqui, dentro desses 21 itens adicionais, estimula aqui uma abordagem cooperativa, integrada, entusiástica para enfrentar problemas e oportunidades. Tá? É aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço àquela organização, eu estou fazendo a minha parte, e a minha parte, junto com junto aos outros, a gente vai conseguir deslocar aquela organização para o grande ponto que eles querem aí, que é atingir os objetivos que está traçados nesse plano estratégico. Então, só concluindo o que a gente viu até agora, a importância da gente entender isso aqui, claro, lembrem-se, né, eu já comentei com vocês, grande parte aqui no Brasil principalmente, são pequenas e médias empresas que nem pensam em estabelecer esse tipo de administração estratégica. Mas isso aqui é fundamental para que você continue no mercado. Você está preparado para todas essas situações, você tem muito claro quem é você, o ambiente que você está, onde que você quer chegar.
Então aqui só vai relembrar esses pontos aqui, ó, que a gente viu na última aula, que inclusive vai ser foco do exercício que eu acabei de colocar para vocês. Dentro do planejamento, a gente tem que estar muito em foco qual que é a missão da organização, né? O ponto chave, no que a empresa ganha dinheiro, qual é o principal papel da empresa, qual que é o papel da organização, qual que é a utilidade dela, a razão de ser dela. Está muito claro também, na hora que a gente olha para essa empresa, em que ambiente que ela está, que influencia no desempenho dela. Vamos pegar uma universidade, só para vocês terem uma ideia, a complexidade que é. Principalmente uma universidade privada. Então, a universidade privada, ela nada mais é que uma concessão do governo para atuar no ensino. Então, em países, né, ricos, as universidades, basicamente quase que todas, ou grande parte dela, tem como função básica atender ao Estado, que é prover a sua população de conhecimento, de estudo. Tá? Então, os impostos que são cobrados são jogados para essas universidades, automaticamente essas universidades fazem o bem comum, que é dar conhecimento para todos. No nosso país, ainda a gente não chegou nesse estágio e tem que ter muitas universidades privadas. Inclusive, a partir das últimas décadas, essas universidades se tiveram, assim, uma proliferação absurda. E tiveram muitas universidades, inclusive, de qualidade questionável, né? E quem controla isso? Então, tem um ambiente controlador, é o governo, mais especificamente o MEC. Então, não é para abrir uma universidade, ou assim, uma escola, ou qualquer coisa que ligada à educação, necessariamente eu tenho que ter o aval do MEC. Então, sempre tem um órgão regulador. Então, o Ministério da Educação é o órgão regulador das universidades. As universidades têm que seguir certos parâmetros. Né? Não é assim, abrir a universidade, tem que ter nota, tem que ter número de bibliotecas, tem que ter número de títulos na biblioteca, tem que ter um quadro de professores especialistas na área que atuam. E agora eles estão sendo mais exigentes, não é somente ter o professor com titulação, o professor não é necessariamente ter só titulação. O professor, quantos artigos o professor já publicou, quantos livros ele publicou, ele já trabalhou na área, ou ele é professor apenas universitário, nunca trabalhou na área, então muitas vezes ele está falando sobre o assunto, mas nunca viveu aquela situação. Tudo isso está sendo cobrado. Claro que essas últimas diretrizes que eu estou falando agora são diretrizes que foram lançadas em dezembro. Mas por conta do que o Ministério da Educação pede isso? Justamente está ligado com esse ambiente que a gente está falando aqui. Qual que é o objetivo do MEC? Qualificar essas universidades para que essas universidades possam, ou deveriam, né, dar melhor condições de ensino para os alunos. Então, vocês fazem a prova do Enem para entrar no vestibular e fazem a prova do ENAD para verificar, depois que já estão fazendo, para verificar a qualidade de como vocês estão saindo da universidade. Então, como vocês estão saindo da universidade, dá a chancela em relação à universidade que vocês fizeram. Então, se vocês, no ano que vocês se graduarem, vocês pegam essa prova do ENAD. Se vocês não tiverem uma boa pontuação, todo mundo que está no mesmo curso e tudo mais, não é vocês que vão levar a pontuação baixa, é a universidade que vocês estão. E a universidade que vocês estão vai fazer a diferença lá na frente? Sim, também, né? Às vezes a universidade foi fechada por conta da qualidade dela. Então, a questão aqui do ambiente é muito ligado a esse controle que eu estou falando. Existe também um controle de preços, né? Por exemplo, no caso dos postos de gasolina, tem controle de preços, porque nós estamos falando da commodity. Nós estamos falando também que tem por trás um monopólio da Petrobras, né? Então,
o ambiente que ela está é muito concorrido. No caso das universidades, é um ambiente mais concorrido ainda. Ah, tem várias outras influências que agora está ficando mais contundente, né? O EAD está chegando de uma forma absurda e é um mercado sem volta, só que tem que tomar muito cuidado, né? A qualidade desse ensino que está chegando também. Eu acho que, não defendendo a aula presencial contra a EAD, mas eu acho que tem que ser um combo muito bem elaborado disso, né? Então, o MEC permite que em torno de 40% do conteúdo que são dados a vocês possa ser feito via EAD. Só que o resto é presencial. No caso aí dos presenciais como um todo. Só que tem que tomar muito cuidado para qualidade tanto do EAD e também qualidade do presencial. Né? Então, falando aqui do ambiente, estou falando da universidade, porque a universidade é um exemplo bem interessante porque envolve uma série de fatores. Está muito ligado com o ambiente, com o Estado, com controle, né? Outro instituição que eu acho que tem um controle absurdo, que eu acho que é o maior de todos, é o sistema financeiro. Nós temos um sistema financeiro muito, muito regulado, né? Até comentamos na aula passada, quando nós estávamos falando lá na outra disciplina, que o sistema financeiro ele tem uma regulamentação absurda. Por quê? Porque essas instituições financeiras elas podem captar recursos do mercado e fazer operações financeiras. E se o governo não controlar isso, né? Qual o impacto que pode acontecer para a economia e tudo mais? É um absurdo o impacto. Eu posso ter um monte de dinheiro no mercado e produto e serviço nem tanto, automaticamente a inflação vai lá para cima e nós entramos numa crise de recessão absurda, embora que nós já estamos vivendo isso sem ser o foco aí, né, do sistema financeiro. Então, entender desse ambiente, né, é muito importante. Em relação aos objetivos da empresa também. Então, aqui nós estamos falando em aspectos concretos que a organização deverá alcançar para seguir a estratégia estabelecida. Aqui, né, considerando tudo que a gente tem lá, missão, ambiente, aonde que eu quero chegar? E aqui nós estamos falando de objetivos, não aquele do curto prazo. Novamente, entenda esse curto prazo em finanças, e quando vocês vão ouvir falar em curto prazo, é ações até um ano. Acima disso é médio ou longo prazo. Né? Esses planejamentos estratégicos, até pouco tempo, estavam sendo lançados aí por 20, 30 anos. Então, tem empresas que fazem esse planejamento estratégico. Ah, mas professor, tem como fazer um planejamento de longuíssimo prazo? Tem. Inclusive até para controlar custos e tudo mais. Isso nós tem ferramentas financeiras que você consegue fazer isso. Então, esses objetivos têm que ser muito claros, né, concretos, atingíveis e tudo mais, para que eu consiga atingir aquelas estratégias. E as metas, né, valores definidos dos objetivos de longo prazo. Eu quero ser a maior empresa desse segmento. Mas como é que eu vou medir isso aí? Porque o objetivo não tem nem sentido se não tiver também essa medição dessas metas. Então, como é que eu sei que eu atingi? Não, eu atingi um certo nível de participação no mercado? É uma meta. Ou a lucratividade também, que é o item que a gente acabou iniciando a nossa aula. Lucratividade, quanto que deu de retorno, né? Quanto que eu tive de receita líquida, resultado líquido em relação às minhas receitas líquidas. Isso a gente chama de lucratividade, ou margem. Tá? Isso aqui, muitas vezes, vai estar detalhado dentro dos sites das empresas, dentro do contrato das empresas, dentro daquele livrinho que, geralmente, quando vocês ingressam em uma organização, eles fazem aquela reunião de, como é que eles chamam? Para você, ambientação, né? E assim, entregam aquele livrinho, ó, que nós, pelo menos deveriam, né? Qual que é o nosso objetivo, missão e tudo mais. Aqui eu deixei de uma forma bem detalhada aqueles outros itens lá, né? Então, a missão, quem somos, quais são os objetivos compartilhados, os negócios da empresa, né? Análise da situação, então, que é o ambiente onde é que nós estamos. Tem um ambiente onde que eu tenho aqui que olhar para fora, né?
esse ambiente fora, quais são as oportunidades e ameaças, e aquilo onde eu tenho, quais são as minhas forças e minhas fraquezas. Então, onde que eu sou forte? Quais são os meus principais diferenciais competitivos? E quais são as minhas fraquezas? O que eu tenho que fazer? Melhorar as minhas forças e reduzir as minhas fraquezas. Mesma coisa em relação à análise externa, o que eu vou ter que fazer? Explorar mais as oportunidades e reduzir as minhas ameaças, embora que muitas vezes não consiga. E eu tenho que ser essa visão de futuro aí, né? Então, os objetivos, e eu vou ter que traçar aqui metas e estratégias para alcançá-los. Então, dentro do portal, eu coloquei hoje um exercício onde que eu gostaria que vocês fizessem com 2 empresas, tá? Aqui eu fiz com 2 empresas também, eu quero mostrar para vocês como que eu gostaria que fosse o resultado desse exercício. Esse exercício é uma entrega, vocês têm 1 semana para vocês elaborarem. É bem simples, vocês vão ter que ir no site dessas empresas que eu vou colocar aqui para vocês. Coloquei aqui 2, eu peguei algumas empresas nacionais e outras estrangeiras, e fui dentro do site e vi a visão, missão e valores deles. Tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Aqui eu copiei da Sanepar e da JBS. Tá? O de vocês eu vou ter lá o Volvo e o Boticário. E aqui eu vou mostrar para vocês, no caso da Sanepar e do grupo JBS, como que essas empresas se mostram ao público nesses aspectos que a gente acabou de ver. Né? Nesse caso aqui, eu quero que vocês peguem o grupo Volvo e o grupo Boticário e me copiem lá as missão, visão e valores e compare os dois e diga assim, na sua opinião, qual desses aí estão mais claros? Né? Vamos pegar aqui no caso da Sanepar. Da Sanepar aqui, eu deixei já os links, inclusive os outros também, vai estar no material de vocês os links. Se quiser, você clica e cai direto no site, inclusive, direto, eles vão estar sempre dentro do site da empresa, naquela seção lá, quem somos, o site, o home principal da empresa, o principal site deles na entrada. Lá, nem sempre vocês vão encontrar com esses nomes, né? Visão, missão e valores. E também não vão encontrar com tanta qualidade, vocês vão perceber muito bem isso. Até aqui, gente, tranquilo. O que eu falei aqui para vocês, só referendo o que a gente já fez anteriormente, né? A gente já está fazendo uma pequena revisão em alguns aspectos de administração estratégica. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que as empresas mostram isso dentro dos seus sites, né? Tudo bem? Cadê vocês aqui? Todos os 15 que estão na aula estão escutando? Entenderam o que eu falei? Positivo, professor. Tá. Eu vou agora entrar no site da Sanepar. Todo mundo conhece a Sanepar? Sim. Sim, sim. Então, ele na verdade vai clicar aqui e ele vai entrar o site, mas eu vou ter que desligar aqui a conexão nossa e mostrar como é que está vendo lá no... Pode desconectar aqui e conectar novamente. Parar essa apresentação e vai apresentar outra. Quer ver? Vou colocar aqui o site deles. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Aqui. Todo mundo me enxergando? Sim. Tá. Sim. Então, Sim. aqui eu já tô no site principal deles, nessa parte de princípios e valores. Veja que aqui não tem
Isso aqui não tem valores, aqui tem propósito e tem missão e visão só, né? Na verdade, tem valores aqui embaixo. Nota que tem uma palavra aqui, propósito, tem mais um item adicional. E aqui, gente, geralmente, aqueles que fazem melhor, fazem da forma como está aqui, ó. Bem resumido e bem claro. Tá? Propósito da Sanepar, saúde e sustentabilidade para a sociedade. Tá? A missão deles, assegurar serviço de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Visão, universalizar o saneamento ambiental com excelência em todos os municípios atendidos, comprometida com satisfação dos clientes. E valores, aqui, inclusive, ele elenca vários. Responsabilidade, inovação, competência, respeito, comprometimento, profissionalismo, transparência. No exercício de vocês, o que eu tenho que fazer? Copiar isso aqui, passar lá para o Word e anexar lá, não esquecendo que são duas perguntas, né? Dois itens. Primeiro, ir lá no site da empresa, identificar isso aqui e copiar para lá. Segundo, comparando os dois, no caso aqui eu vou fazer a comparação da Sanepar com eu peguei o outro aqui. Sanepar e Boticário. Não, eu fiz Sanepar e JBS. Daí eu vou lá na JBS e vocês vão ver como é que a gente vai ver isso na JBS. Vocês já viram aqui na Sanepar, né? Então, aqui está perfeito. Inclusive a Sanepar, a gente vai ver mais tarde aqui na frente, ela foi premiada pelos executivos, pelo aquele grupo de executivos financeiros, como a empresa que melhor demonstra essa parte aqui, tá? Principalmente suas demonstrações financeiras, com a clareza e com a responsabilidade com a transparência, a palavra mais correta, né? Então eles são bem transparentes em relação às informações. Detalhe também, né? Para chegar nessa telinha, vou colocar aqui no site principal deles, fica mais fácil. Ó. Então aqui, vocês forem ver bem, aqui está dando na Sanepar, ó, Sanepar, princípios e valores. Aí vocês vão ver que em outros fica muito mais complexo para chegar. Então, aqui dentro, inclusive, tem até relacionamento com os clientes. Aqui eu consigo identificar, por exemplo, como ela é uma empresa de economia mista. Então, o que é uma empresa de economia mista? Todo mundo já ouviu falar ou não? Empresa privada, empresa pública e de economia mista. Tem as Sim, ONGs, já né? vi. São aquelas que detêm parte do capital dela também do governo, tá? E o restante é o público em geral, investidores. Aqui ela tem uma área que só mexe com investidores e aonde que vai ter aqui as demonstrações financeiras dela. Ó, como é que é feita? A parte de governança corporativa, a divulgação dos resultados, as informações financeiras. Ah, mas eu quero saber se essa empresa tem resultado ou não. Vou entrar lá no relatórios anuais. E aqui eu consigo baixar, inclusive, o último. Ó, 31/7 de 2020, eu já tenho um relatório que eu posso baixar aqui. O relatório de dezembro de 2019, que esse aqui foi o premiado, está aqui também. Eu quero saber, porque essa aqui é um SA, é obrigatório ela ter essa divulgação, né? Então, já tem aqui. Bom? E agora vamos ver a outra, JBS. Deixa eu pegar aqui o site dela. JBS. Tá? Já compartilho com vocês aí. Tá aparecendo aí o JBS? Tá rodando. Apareceu na telinha? Apareceu. Sim. Tá. Então,
você, para chegar aqui nesse site da JBS, vai estar lá, JBS vai sobre missão e valores. E aqui, a nossa missão, nossos valores. Só que a forma com que está escrito aqui, vocês vão perceber muito bem que também o histórico dela, né? Então já sabe que essa empresa aqui teve um problema do quê? De governança corporativa em função de todo aquele problema que aconteceu na Lava Jato, tá? Os donos aqui se envolveram com uma série de outros itens que não são considerados legais, né? No mundo corporativo. E aqui, no caso deles, a missão, sermos os melhores naquilo que nos propusemos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e oportunidades de um futuro melhor aos nossos colaboradores. E aqui tem os valores. E aqui, missão e valores. Aqui não tem a visão, né? Não tem aqui qual seria o futuro dela, né? Porque só missão e valores. Claro que tem, se vocês forem ver bem aqui, tem quem somos, nossa história, estrutura global, missão e valores. Vocês podem, eu acho que até recomendo a vocês, quando forem ver no caso do Boticário, vocês vão ver que tem várias telinhas e várias empresas no grupo. O Boticário, inclusive, tem a fundação deles, tem interessante até se for. Então, dentro disso aqui, eu consigo comparar claramente esses dois segmentos, esses dois tipos de empresa. Numa comparação assim direta, deixa eu até compartilhar com vocês aqui novamente. Vou voltar para a nossa tela lá. Numa comparação direta, quem produziu aí os melhores relatórios, né, no caso de missão, visão e valores, aqui é a Sanepar, está a léguas à distância, inclusive se vocês forem olhar no site da empresa, eu até passei para vocês aqui uma reportagem sobre o prêmio que ela ganhou. Se você clicar em cima aqui, vocês vão ter, vai aparecer o que ela ganhou um troféu por transparência das suas demonstrações financeiras. E aqui do lado, depois que vocês puderem olhar também, tem as demonstrações financeiras completas da Sanepar. Tá bom? Então, gente, o que tem lá no portal é que vocês vão fazer isso para duas empresas, né? Só relembrando aqui, ó, vocês vão fazer para... Vamos lá pegar o grupo Volvo, vou fazer a mesma coisa, e o grupo Boticário. Eu quero que vocês busquem esses itens aqui. Visão, missão e valores, nem sempre vai estar com esse nome. Do grupo Volvo e do grupo Boticário. E daí vamos falar lá qual deles, né? Esses conceitos são bem claros. E justificar. São bem claros porque para achar até foi fácil, a forma com que está escrito é fácil, o que está escrito no site faz todo sentido. Tá? Dúvida, gente? Hoje devido ao... Acho que dá tempo da gente fazer aqui rapidinho o Kahoot de administração estratégica. Nós já chegamos a fazer, até perguntei isso para o pessoal que acabou de chegar, quando a gente iniciou a nossa aula. Nós fizemos o Kahoot sobre conceitos de administração estratégica. Acho que a gente vai deixar para a próxima aula, porque eu tenho que entrar na outra aula agora, que é de economia e custos. Mas, no geral, gente, administração estratégica para vocês, tranquilo? Eu acho que é muito importante a gente entender isso aí. Talvez agora, faça algum sentido muitos das metas que estão estabelecidas para vocês. Justamente vai estar ligado com conceitos que envolvem aqui, né? Principalmente se as empresas são de grande porte. Claro que também pode existir empresas de pequeno porte adotando esse tipo de estratégia. Tá bom? Então vamos encerrar a nossa gravação aqui. Alguma dúvida em relação ao que a gente falou?